Olha, Fabiola, eu não sei, eu tinha escrito até um tempo atrás que o limiar entre a arrogância e a burrice é uma coisa muito grande, né? É, é claro que existir um discurso em si, a existência do discurso, né? Ela é um dos fatores e uma das provas de que eles estavam levando tudo isso muito a sério e não era uma conversa vagabunda de boteco. Era realmente um processo e tinha até a composição do discurso, e eu acho, sinceramente, inclusive, que a gente precisa analisar, né, para ver quem mais participou da feitura daquele discurso. Tem muito mentor intelectual desse golpe, que se refugia no direito, que se refugia na comunicação, que precisa ser investigado, né? Porque lá, aquilo lá, na verdade, é mais complexo. Você chegar num ponto de elaborar e desenvolver aquilo é uma coisa mais complexa, conta com a presença de muita gente. Eles estavam, inclusive, pensando no discurso, o que fazer certas coisas, tipo, olha, eles estavam pensando de ter um porta-voz no gabinete de crise, inclusive, de ter um porta-voz com notório conhecimento internacional, notório que seja conhecido internacionalmente e seja desse campo. Quem seria? Né, um jornalista, né, próximo a eles, um empresário, um militar, quem seria? Quem seria isso? E quem, na verdade, estaria ajudando nesse processo? Agora, não só isso, a tentativa, na verdade, de normalizar um golpe de Estado através do discurso, que parece que é o que a tônica do texto, é uma coisa que, na verdade, ofende a inteligência. Eles iam fazer o quê? Para isso, para que esse discurso fosse aceito, para que essa narrativa de que, olha, o TSE fez campanha para o presidente Lula, não quis analisar os nossos pontos de vista, não tivemos outra alternativa para restabilizar a democracia e a liberdade do que fazer um estado de sítio, fazer uma intervenção no TSE, chamar novas eleições e prender os envolvidos. Como é que eles iam, num país que viveu 21 anos de ditadura militar extremamente violenta, que passou por um processo de redemocratização, como é que, né, no meio de tudo isso, eles iriam agora tentar vender a ideia de que um golpe de Estado faz parte do processo constitucional brasileiro? E aí, esse acho que é o ponto de 1 milhão, Fabíola. Mais do que o que está no texto, é o que não está no texto. Como é que as pessoas iriam engolir algo que não é tragável? Eles teriam que, para isso, paralelo ao discurso, teriam que obrigar, é claro, a transmissão do discurso, tudo mais, teriam que, na verdade, intervir de forma de censura em todos os veículos de comunicação, porque caso contrário, linha por linha, parágrafo por parágrafo daquilo que foi escrito, seria contestado imediatamente por veículos do Brasil e de fora, contestado pelas redes sociais, contestados em todos os lugares. Eles teriam que intervir na internet, bloquear a imprensa, bloquear o Brasil para fora, botar o Brasil numa espécie de Coreia do Norte, para que aquele discurso pudesse ser minimamente absorvido por uma camada da população. Ou seja, é impossível. É impossível. Então, isso mostra o nível de realidade paralela que eles estavam vivendo, de acreditar que um discurso pudesse apontar à população, né, a normalização de um crime de lesa pátria. E você, Josias? Como é que você analisa esse discurso pós-golpe? Isso se soma a esse quebra-cabeça da tentativa de golpe, né? Essas informações que a Polícia Federal revelou à sociedade, elas são extremamente importantes. E agora, todo mundo, todos os brasileiros têm acesso a esse conteúdo. Nesse momento, na nossa página do UOL, tá lá o link para que você leia esse discurso completo. Estava na sala do Bolsonaro no PL em Brasília. É isso que é muito importante, né, Josias? Estava na sala de Bolsonaro, não é que estava aí jogado, num armário, que nem a minuta do golpe que eles falam, né? Tava ali num armário, era para jogar fora. Não, na sala de Bolsonaro. A localização, nesse caso, ela é muito relevante, né, Fabiola? O conteúdo já foi aqui analisado pelo Sakamoto, muito bem, e é muito impressionante o que está acontecendo com o Partido Liberal, né? Numa democracia representativa, o partido político é o intermediário entre o legislativo e o eleitor, que escolhe pelo voto os supostos representantes dos seus interesses junto aos negócios do Estado, né? O Partido Liberal era, até aqui, uma caixa registradora controlada com mão de ferro pelo Valdemar Costa Neto, controlada como se fosse um cartório do Valdemar Costa Neto. É hoje o partido que mais recebe dinheiro do Tesouro Nacional, na forma de fundo partidário e de fundo eleitoral.
esse dinheiro está sendo usado, estava, agora não está mais, no caso do Braga Neto, mas até outro dia pagava os salários do Braga Neto, o general Braga Neto, e continua pagando o salário para o Bolsonaro. E neste partido, nas gavetas, no submundo desse partido, já foi encontrado discurso pós-golpe, plano de golpe, ação irrefletida, ilegal, contestando as urnas eletrônicas que eram incontestáveis. O próprio Valdemar Costa Neto, numa entrevista que nos concedeu dias atrás, disse que sabia que não havia como contestar o resultado da eleição presidencial de 2022. A despeito disso, com dinheiro público, ele financiou um estudo de fancaria para contestar as urnas e recebeu lá uma multa de 22 milhões de reais. Né? Então, esse partido ele não pode mais ser considerado como um representante do eleitor num regime democrático. É preciso que os seus representantes, os seus dirigentes sejam condenados a devolver dinheiro, porque estão pagando lá salários para gente que tentou golpe de Estado, devolver o dinheiro que foi gasto com o estudo, que agora está muito bem delineado na investigação da Polícia Federal, fica evidente a troca de mensagens, o Valdemar sabia, o responsável pelo estudo encomendado a um instituto chamado IVL, encomendado pelo PL a esse IVL, o estudo era um estudo mequetrefe, os argumentos eram falsos e questionaram as urnas. Quer dizer, o partido que deveria ser um elo do eleitor no regime democrático com o poder legislativo se transformou num agente para a prática de procedimentos que visavam um golpe de Estado. Então, esse partido precisa ter o registro cassado, seus dirigentes precisam ser responsabilizados e devolver esse dinheiro que foi ilicitamente gasto. Então, o local, neste caso, Fabiola, e não é só esse discurso pós-golpe lá, ainda ontem estávamos comentando aqui um plano de golpe, um manuscrito encontrado lá numa gaveta também do PL, numa gaveta de um assessor do Braga Neto. Isso tudo precisa ser levado em conta e alguém, em algum momento, precisa questionar a legitimidade do PL para continuar funcionando como partido político. Fabíola, isso daqui é um balcão do golpe e assim precisa ser tratado e precisa ser logo, rapidamente, precisa ser considerado um partido passível de cassação do registro. Não, e esse ponto, né, de um partido político participar disso, né, isso está no pacote da investigação, né, Sakamoto? Essa resposta deve vir, né? Tanto que não à toa o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, né, ele é um dos indiciados, né? Acho que é até importante lembrar o pessoal que aconteceu que o PL, depois das eleições, ao invés de fazer algo que está previsto na lei eleitoral, pede recontagem dos votos, entra com pedido de recontagem, falando, olha, a diferença foi mínima, queremos recontar, queremos não sei o que lá, estamos com dúvida aqui e ali. O Aécio Neves pediu, criticou-se muito o Aécio, tipo, porque a diferença de votos pode ser mínima, mas é gigantesca em termos absolutos. Então não faz muito sentido nesse processo. Então, nesse sentido, a melhor coisa que fazer um perdedor é aceitar. Mas haveria ações a serem tomadas nesse sentido de questionamento ou ações no TSE. Mas o que acontece, o Bolsonaro mesmo fala na entrevista com a Raquel Landim, de que, não, eles negaram a gente, eles não quiseram ouvir, não quiseram. Por quê? Porque a ação do PL foi assustadora naquele momento. Ela propôs o quê? Ela propôs a invalidação de parte dos votos de algumas urnas, usando como uma justificativa mequetrefe, baseada em especialistas deles, né, que depois permaneceu que era a base técnica, era a voz da cabeça do povo. Só que o que acontece é que o Alexandre Moraes foi muito esperto naquele momento, ele questionou, né, retrucou, falou, olha, tá, mas as mesmas urnas estavam no primeiro turno. E aí, vamos lembrar que no primeiro turno aconteceu o quê? O PL elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados, que dá para Valdemar da Costa Neto maior tempo de TV, maior reparte do fundo eleitoral, maior reparte do fundo partidário. Então é basicamente o seguinte, vamos anular tudo então? Né, para anular tudo, aí eles, não é para anular o primeiro turno, que pode causar muito problema. Vamos anular só o segundo nos votos que atrapalharam o Bolsonaro. Aí assim não dá.
Ou seja, recursos do Partido Liberal foram usados, foram invertidos para essa ação. Né? Então, o que acontece? O Valdemar da Costa Neto, o Bolsonaro, o Braga Neto, todo mundo empurrou o PL para dentro da lama nesse sentido. Não que o partido não tivesse empurrado, não que muitas pessoas lá dentro já tivessem feito coisa semelhante ou pior, mas neste caso da tentativa de golpe, o PL foi sim instrumentalizado para isso. Daí minha pergunta para o Neisser, né? Qual que é a punição? O Neisser falou, tem desde punições financeiras, né, até questão de caçar o registro do partido político. Agora, por enquanto, Olha Fabiola, é só, preciso notar, não há ainda isso, né? Agora, está o Bolsonaro, que é presidente de honra do PL, indiciado, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente de fato indiciado, até um engenheiro, um tal de Carlos Rocha, que é presidente de um inusitado Instituto Voto Legal, que foi usado como trampolim para questionar urnas inquestionáveis, está indiciado também, e vão responder e devem ser condenados criminalmente. Mas ainda falta uma ação para responsabilizar o PL como partido. Isso tem que ser impetrado ainda, e alguém vai fazer isso, não é possível, no Tribunal Superior Eleitoral. é isso.